Boa noite a todos e a todas que já estão presentes. Mais uma vez, uma atividade realizada pelo Grupo de Pesquisa GIDES e ProSaúde Gel. Hoje é quinta-feira, 8 de abril. Nós estamos no horário diferenciado, eu peço a vocês a compreensão, mas o motivo é justo, né? Hoje a gente vai estar recebendo um jornalista que, junto com o nosso colega também da UFCG, tem um debate bem interessante para nos propor. Meu nome é Xisto, eu sou professor da UFCG, e toda semana, você já sabe, a gente está aqui com o projeto Ponto de Vista, né? Sejam todos bem-vindos. Antecipadamente, nós pedimos para que vocês deixem seu like, tá certo? Assinem o nosso canal e compartilhem o vídeo, porque o YouTube trabalha com o algoritmo e a gente precisa cada vez mais divulgar a ciência e fazer atividades como essa, que está sendo transmitida, inclusive, em parceria com o ProSaúde Gel. Bom, eu lembro que essa transmissão, portanto, ela está realizada e você, em parceria com o ProSaúde, e vocês podem participar através do chat, fazendo questionamentos aos nossos convidados. Né? No mês de maio nós teremos algumas novidades, eu vou, antes de mais nada, chamar aqui para compor a mesa os nossos dois convidados, certo? O jornalista Joaquim Carvalho, a quem eu já saúdo com boa noite. Boa noite. Boa noite. A Rosildo Brito também. Rosildo, muito obrigado aos dois, né, por terem aceito. Nós também estamos aqui com a professora Fernanda, que é diretora do Centro de Humanidades, a quem eu vou passar daqui a pouco a palavra. Eu só gostaria de, para quem está nos acompanhando agora, né, primeiro, me justificar, né? Eu iniciei com uma abertura que era do ano passado, e o YouTube já puxou nossas orelhas com relação à abertura, e eu fiz outra e a emoção foi tão grande que eu acabei botando a abertura errada. Acontece. Bom, eu queria apresentar os nossos convidados, né? Eu acho que a maioria que está aqui já conhece, mas o Joaquim Carvalho, ele é formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Ele iniciou a sua carreira em 82 e assume desde então diferentes funções na área de jornalismo, já teve experiência como repórter, chefe de reportagem, trabalho na imprensa escrita, importante como a revista Veja, o jornal Estado de São Paulo, e também na rede televisiva, né, como Band, Record, Rede Globo, enfim. Né, então, nós conhecemos a trajetória, né, hoje, né, na atualidade, ele vem desenvolvendo de um tempo para cá um trabalho muito importante, né, na luta pela democracia. Já participou da equipe do Diário do Centro Mundo, hoje está no Brasil 247 e é editor, né, de lá, e tem feito realmente uma cobertura fantástica, né? Joaquim, bem-vindo ao Espaço do GIDES, nesse 8 de abril do ano 3, se você me permite, eu vou abrir aspas, era uma coisa que eu admirava bastante quando você iniciava o programa no DCM, que era, abre aspas, nessa triste era Bolsonaro, fecha aspas, tá certo? Seja bem-vindo. O Rosildo, né, nosso colega aqui da UFCG, para os que ainda não conhecem, né, ele é formado aqui em jornalismo pela UEPB e especialista em comunicação educacional, mestre em ciências da sociedade, doutor em história social pela USP, professor, portanto, aqui do nosso curso de comunicação, né, do Centro de Humanidades, e realiza estudos, pesquisas no campo da comunicação social, interfaces variadas com a comunicação, educação e história. Joaquim e Rodrigo, muito obrigado por terem aceito. Eu vou, antes de passar a palavra para vocês, passar a palavra à nossa colega, a professora Fernanda, porque ontem foi o dia do jornalista e eu achei interessante e oportuno convidar a nossa diretora de centro para dar uma palavra para os profissionais, que eu sei que não tem o curso de jornalismo, né, na UFCG, mas a gente tem profissionais que se habilitam para trabalhar justamente com essas novas tecnologias de comunicação. Por favor, Fernanda. Então, boa noite a Xisto, Joaquim, Rosildo e a todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Dizer que, em nome da direção do Centro de Humanidades, eu gostaria de dar as boas-vindas especialmente a Joaquim, que está mais distante geograficamente, né? Mas nessa condição remota de trabalho, a gente está tudo quase que na mesma. Cumprimentar meu colega Rosildo, meu colega de Centro de Humanidades, né? E também o meu colega Xisto, somos do mesmo centro. Começar parabenizando a iniciativa do GIDES e do ProSaúde Gel, por ter, desde o ano passado, criado esse espaço de comunicação, de interlocução. Eu estava dizendo antes que é um serviço de utilidade pública, pelas temáticas que vem trazendo, pelos convidados, né, temas extremamente pertinentes e muitas vezes polêmicos, mas que são necessários no momento que a gente está vivendo no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Né, parabenizar os jornalistas pelo seu dia, o dia 7 de abril, então, particularmente, Joaquim e Rosildo, sintam-se
parabenizados, e falar da importância, né, que a imprensa, de um modo geral, e a gente sabe que ela não é neutra, mas eu queria falar de um modo geral, ela vem desenvolvendo, sobretudo no contexto brasileiro e nesse contexto de pandemia, né? Se a gente já está vivendo um momento muito difícil em termos políticos, sanitários em primeiro lugar, mas sobretudo políticos e econômicos, a gente poderia estar numa situação muito mais difícil se não fossem os jornalistas nos informando e nos trazendo, muitas vezes, a fórceps, né, informações que são fundamentais para tomadas de decisões políticas, mas também para a organização da sociedade, né? Então, nesse sentido, é muito feliz a temática, tanto para comemorar, para celebrar, para reconhecer o Dia do Jornalista, como também para reconhecer o lugar que vocês têm, sobretudo, né, quando se colocam num cenário de aliança com a sociedade, para que a gente possa aí superar os desafios que, no caso brasileiro, são muito mais difíceis, pelo menos é o que eu sinto, né? Então é isso, eu não me demorarei muito para que a gente possa ouvir Joaquim e Rosildo nesse momento de fala do ponto de vista. Muito obrigada, Xisto, pela oportunidade de dar as boas-vindas aos nossos colegas. Obrigado, Fernanda. Fernanda, você fique à vontade, tá? Se quiser ficar aqui na sala, se quiser ficar na sala de espera, onde você quiser, você será sempre bem-vinda, tá certo? Eu posso ficar nos bastidores, mas o horário vai dar super certo. Eu tenho uma reunião às 19h e eu quero assistir, sim, os colegas Joaquim e Rosildo. Posso ficar nos bastidores, tá certo? Tá certo. Passar a palavra inicialmente a Joaquim, por favor. Bom, boa noite, a professora Fernanda, o colega, o Rosildo, o professor Xisto. Quero agradecer ao professor Xisto pelo convite para poder estar aqui participando de uma importante atividade acadêmica, né? Porque eu entendo que a universidade ela tem esse papel imprescindível no Brasil de gerar as discussões necessárias e sempre no nível que se espera de um país civilizado. Então, a universidade é extremamente importante e dá muito orgulho participar de sempre que sou convidado de atividades acadêmicas. Então, esse é meu agradecimento ao professor Xisto por fazer esse convite. Quero cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui agora presentes nessa live, as pessoas que vierem a assistir este vídeo e que todos fiquem muito à vontade para fazer as perguntas, as questões que forem colocadas, para que eu acho sempre que é importante que tudo aquilo que eu fale seja de interesse daqueles que estão assistindo, porque quando nós falamos também não há neutralidade. Eu trago aqui toda a experiência, tudo aquilo que eu vivi, e nem sempre aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho para dizer, nem sempre é aquilo que as pessoas querem ouvir. Quer dizer, não que eu vá dizer aquilo que agrade as pessoas, mas que eu responda às questões que são colocadas. Sempre assim, eu acho que isso é bastante importante. Esta é a palavra inicial que eu tenho, e quando vocês acharem que eu posso fazer alguma explanação inicial, eu posso fazer aqui, falando um pouco sobre como vejo o momento hoje, esse momento delicado do Brasil, e o papel da imprensa, e também fazendo uma avaliação sobre as questões deletérias, vamos chamar assim, né, da própria imprensa, que eu chamo sempre de velha imprensa, porque hoje o 247 e o Diário do Mundo são imprensa, também são imprensa, uma nova imprensa que surge, uma imprensa independente, porque, como eu disse na conversa que nós estávamos tendo aqui no Bastidores, né, você tem hoje essa velha imprensa, os grandes jornais, chamados de grandes jornais, que televisão, rádio, que tem todas as cidades do Brasil, todos os locais, em geral, essa imprensa, essa velha imprensa, é comprometida ideologicamente com uma pauta antipopular, porque é a pauta neoliberal de interesse de um setor da sociedade. E isto é ideológico.
E é esta imprensa, esta velha imprensa, que precisa ser combatida, porque ela é, em grande parte, responsável pela tragédia que hoje nós vivemos, porque vivemos uma tragédia que é a tragédia da pandemia, mas não só da pandemia. Nós vivemos hoje, tivemos um abalo muito sério na democracia, não vamos rever isso num curto período, quer dizer, tem a próxima eleição, mas veja o que essa imprensa ideológica, aliada àqueles que operam pelo grande capital, veja o que provocaram no Brasil. Retirada de direitos, o empobrecimento do Brasil. E isso é em grande parte, causado pela propagação, pela divulgação das notícias e dos artigos, das mensagens ideológicas que são, sim, de direita. Não são da extrema-direita, embora alguns deem espaço para essa extrema-direita, mas essa velha imprensa brasileira, ela é, sim, um grande instrumento da luta que existe, a luta de classes, né? E em defesa daqueles que são os privilegiados. Por isso, imprensa ideológica, e todos aqueles que trabalham nesta imprensa, eu trabalhei muito tempo da minha vida, a maior parte da minha vida nesta imprensa, muitas vezes ou não tem consciência ou não quer admitir que a imprensa é em grande parte responsável, como eu disse, pela tragédia que nós estamos vivendo. Mas eu devolvo, então, a palavra ao presidente da mesa, né, que é o professor Chico. Microfone. Sempre acontece comigo. Acho que já estou na 100ª live e pelo menos 99% acontece. Passar a palavra para Rosildo, para a introdução também, e depois eu vou apresentar uma questão que eu gostaria de ouvi-los com relação a isso, né? De um lado, de uma pessoa que está em atividade enquanto representando, né, uma instituição emergente, né, no sentido que a gente pode se referir com relação à questão do papel do jornalismo, e o outro um profissional da formação, né, que embora não esteja diretamente em curso de jornalismo, mas forma pessoas, né, ministra disciplinas relacionadas também, e por isso que foi a motivação do tema. Mas vou passar a primeira palavra para Rosildo. Por favor, Rosildo. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite feito, professor X, colega aqui também da instituição, né, dizer da alegria, da satisfação que está participando dessa live, desse debate, mais ainda por estar dividindo esse momento, a telinha aqui, com o nobre colega jornalista, grande comunicador brasileiro, que é o Joaquim Carvalho, cujo histórico, acho que fala por si, né, dispensa maiores comentários. Parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito, especialmente, agora por último, né, mais recentemente, através da TV Brasil 247, alguém que tem realmente a honra de conhecer quase que pessoalmente, né, já que a modalidade virtual dos contatos interpessoais tem ressignificado o que é realmente interpessoal, né, hoje em dia, como foi pouco, inclusive, colocado agora há pouco pela professora Fernanda Leal, né. Estamos num tempo realmente remoto, né, por assim dizer. Bom, o tema proposto realmente é muito instigante, professor, por tratar de uma realidade que vem afetando não apenas jornalistas propriamente ditos, né, mas toda a cadeia de comunicação social, comunicação de massa, como queiramos, enfim, de maneira particular, todo o processo de produção, de disseminação, geração, consumo do conteúdo informacional, que permanece sendo, é bom ressaltar, né, o pilar, a mola mestre da denominada sociedade da informação, né? Esse elemento cada vez mais valorizado. Então, eu não vou falar também agora mais tempo, porque, inclusive, queremos ouvir mais o professor, nosso colega Joaquim de Carvalho, que, infelizmente, terá de sair um pouco antes do tempo aqui, finalizado da live. Esse foi o primeiro convite, viu, Rosildo? Pensa em outros futuros. A primeira questão, veja bem, gente, eu não sou jornalista, tá? Eu sou geógrafo. Por favor, então me desculpem pela forma de estar articulando a pergunta, porque eu estou aqui à frente de 2 mestres, né? Então, mas enquanto leigo no assunto relacionado ao que eu observo também, que eu acompanho, né, os canais emergentes aí no sentido dos canais que
que são essa nova realidade, né, que é justamente, se a gente está evidenciando alguma inversão de uma ordem que estava sendo imposta, ela se deve a essa estrutura que se apresenta. Qual é a minha preocupação? Eu não sei se, no caso, o Joaquim pode falar pelo Brasil 247, se vocês recepcionam, por exemplo, estagiários que estão se formando agora para ver essa realidade, para saber como é que você, por exemplo, pega uma pauta e sai desenvolvendo para não ser envolvido nesse contexto que é um contexto que eu imagino que seja um contexto bem complicado, né, de uma pressão imensa, que a gente está falando aí de canais de televisão, de redes bem consolidadas, mas se existe essa preocupação de chegar na escala do estagiário para já iniciar também uma formação, eu estou relacionando aí já com o tema, né, do comunicador social, e para Rosildo, quando ele for complementar, eu queria saber, Rosildo, se na pauta do PPC dos cursos, principalmente o curso de comunicação social, que a gente está formando pessoas que vão estar envolvidas, né, nesse novo contexto em que comunicador social não apenas o jornalista, mas também profissional que se habilita para repassar, né, essas informações. Então, resumindo a história, para não ser prolixo demais, Joaquim, se existe essa preocupação de recepcionar esses jovens que estão se formando, como é que vocês apresentam esse novo contexto, porque essas pessoas, possivelmente, elas são cativadas por um discurso formal, e da parte de Rosildo, se isso aí é revisto em alguma revisão de projeto pedagógico, como é essa questão? Eu posso falar agora? Pode, por favor. Bom, o 247 tem 10 anos. O 247 é hoje um site da mídia independente, de maior audiência, e completou 10 anos. Então, é um veículo novo. Então, não tem ainda um projeto de integração com as universidades que eu acho que é desejável. Eu não estou falando em nome da direção do 247, mas estou falando como jornalista e como quem conhece a dinâmica de uma empresa de comunicação que, como eu disse, o 247 tem uma proposta diferente dessas empresas que são ideológicas, que são antipovo, que trabalham pela promoção do neoliberalismo, que são esses antigos jornais, as TVs, e lá já existem. Eu trabalhei, como você anunciou aqui, eu trabalhei muito tempo na TV Globo, na revista Veja, no Estadão, no jornal O Globo, também na TV Record. E também com o Paulo Henrique Amorim a gente criou lá o Jornal da Band. Então, tinha o SBT, também fiz SBT Repórter. Então, lá existe, nem todas as empresas, mas na Veja existe, no Estadão existe, a Folha, eu não trabalhei na Folha, mas a Folha também tem um programa de estágio, então, para você preparar os profissionais. Porque, embora hoje o diploma não seja obrigatório, nós sabemos que a grande formador de trabalhadores nesta área são as universidades, quer dizer, é onde normalmente saem os jornalistas. E eu acho desejável que tenha essa integração, seja na forma de um estágio do recém-formado, do curso que se faz logo que sai da universidade. Eu mesmo fiz esse curso quando saí da Casper Libero em 1986, e eu fiz o curso na Folha de São Paulo. Tá? Então, poderia ter ficado na Folha de São Paulo, mas na ocasião acabei indo para uma outra empresa. Então, eu acho que é desejável. Não tem hoje, creio que caminharemos para isso, como disse, não falo em nome da direção 247, mas essa é uma tendência da própria empresa e de formação, da necessidade de formação de uma mão de obra. Por quê? Licença um pouquinho. Necessidade de formação dos profissionais comprometidos com o interesse público, com uma nova proposta de mídia, porque hoje o que nós assistimos, como eu disse, é uma imprensa ideológica. Então, os profissionais, quando saem da universidade e acabam indo para o trabalho, eles acabam lá sendo deformados.
Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Porque grande parte desta pobreza intelectual, dessa pobreza jornalística que existe hoje nas grandes empresas, ela se deve à baixa qualidade dos jornalistas que têm hoje função diretiva. Então, eles hoje acabam deformando esses profissionais. E é difícil que o profissional jovem, quando entra numa empresa, depois ele tentar retomar o caminho do bom jornalismo. Então, eu sei que será consequência natural do crescimento dessa nova mídia, que é uma mídia independente, não ideológica, comprometida com os interesses da população em geral, que tenha mão de obra qualificada para isso. E a formação, vamos dizer, logo que sai da universidade, ou mesmo durante a universidade, esta formação, esta experiência nas redações, isso é importante. Então, nós temos que formar uma nova geração de profissionais. Hoje está se discutindo muito, né, professor Rosildo, nós estamos discutindo muito a questão da baixa qualidade, você está falando isso hoje, no Judiciário e no Ministério Público, que estão deformados. Essas instituições, ou as próprias universidades, as próprias instituições, elas estão viciadas, elas estão com uma cultura institucional que acaba contaminando todos aqueles que entram. Então, já existe essa discussão até nos meios acadêmicos, e, por exemplo, nós eu entrevistei anteontem o Gilmar Mendes, ministro do STF, e ele mesmo disse que, conversando com um jurista argentino, que foi presidente da Corte Superior lá, que é Zaffaroni, é isso. Então, ele mesmo disse, olha, esses juízes, esses procuradores, esses promotores estão saindo dessas universidades e entrando nas instituições que estão com problemas. Então, nós temos que rever a formação de todas essas pessoas. Então, eu diria o mesmo para o jornalismo. É preciso rever a formação. Não estou falando da universidade, eu estou falando daquele passo que se dá da universidade para a realidade do mercado de trabalho. Então, isso tem que ser mudado, porque todos sonham, por exemplo, e hoje vão, porque os salários são melhores, vão trabalhar hoje no jornal O Globo. A revista Veja está em dificuldade muito grande, mas até pouco tempo atrás, uma revista Veja. Então, vão lá porque os salários são melhores. Então, quando entram, são deformados. Então, acabam tendo esse sonho, porque também vão lá atraídos pela possibilidade de uma carreira e acabam, então, sendo deformados. Então, a mídia, essa nova mídia que está surgindo, vários projetos, o Brasil 247 tem vários projetos, e desenvolvendo esses projetos, então, é um local onde, sim, os novos profissionais devem ser recepcionados. É preciso, eu creio que caminharemos para isso, tá? Embora não fale por 247, mas essa é uma tendência natural do próprio crescimento da mídia independente e da própria empresa, tá? Então, que ela tenha essa relação maior. Não existe hoje, mas eu tenho certeza de que nós teremos, num período, não creio que muito distante, essa aproximação. Isso vai ser um passo natural, da mídia independente, que, como eu disse, olha, até o outro que deu entrevista para nós, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele até quando falou 247, ele falou, olha, não é mídia alternativa, hoje é mídia principal, está junto com a mídia principal. Então, quando ele mesmo dizendo, eu hoje leio os jornais tradicionais, os antigos, a velha, porque eu chamo de velha imprensa, e leio alguns sites, porque também é preciso que você veja quais os sites que praticam um jornalismo profissional. Um jornalismo tem que ter qualidade, tem que ter compromisso, tá?
com o interesse público e faça isso de uma maneira tecnicamente correta. Ele também vê e ele fala, a mídia hoje está junto, faz parte dessa mídia principal. E o desenvolvimento dessa mídia, dessa nova mídia, dessa mídia independente, necessariamente passará por uma integração maior com a universidade na forma de vários projetos. Tenho certeza disso. Rosildo? Professor X, diria que assim, o nosso plano pedagógico do curso de comunicação social, que tem ênfase na educomunicação, que, diga-se passagem, é algo não apenas novo, emergente, mas inovador, né, tendo em vista que foi o primeiro curso do Brasil de comunicação social com bacharelado voltado para ênfase nessa interface de comunicação e educação. Ele tem contemplado, sem sombra de dúvida, uma praxis comunicativa dentro de uma conjuntura que vai muito além do sistema de comunicação tradicional, tecnicista, já foi até colocado aqui, inclusive, pelo nosso colega, professor Joaquim Carvalho, valorizando, inclusive, um perfil mais humanista, um perfil mais crítico, mais reflexivo, inclusive agentes sociais mais politicamente engajados. Nós costumamos até dizer também que, de certa maneira, esse curso ele tenta resgatar a filosofia da comunicação social, a filosofia do próprio jornalismo, né, de realmente contribuir para a formação de um profissional que não apenas esteja capacitado para o domínio das técnicas, das tecnologias, hoje em dia, né, as novas tecnologias da informação e da comunicação, mas no sentido muito mais de, por meio desses meios, né, por meio dessas tecnologias, dessas TICs, tentar realmente construir ou ajudar de maneira efetiva no processo de transformação social, na construção de um mundo que se faça novo, diferente desse que nós temos aí. E como nós sabemos, a comunicação ela é um processo extremamente vital para isso. Então, o nosso curso ele contempla muito isso, vai muito nessa linha político-pedagógica. Perfeito. Tem uma outra questão que assim, é uma coisa que me inquieta bastante, tá? Porque a gente ouve, né, enquanto leigo, eu pessoalmente enquanto leigo, né, a gente ouve e fica meio que sem, às vezes, saber o significado real, que é a tal da liberdade de imprensa, né? Até onde se pode chegar, até onde a gente sabe que o profissional é um termo que eu considero complexo demais. Então, aí eu tenho um questionamento. Se vocês fossem pontuar, considerando aí as cátedras de formação dos futuros profissionais, né, jornalistas, porque eu acho que os que estão atualmente, né, que estão na atualidade, eles têm uma outra realidade. Eu estou preocupado muito com a formação. Que prioridades deveriam ser consideradas para entrar nesse debate sobre a liberdade de imprensa, para não haver uma continuidade das distorções que a gente observa tanto, né? Até onde se pode chegar de fato, como é abordado. Então, eu respondo? Pode ser, pode ser. Bom, primeiro que você tem que considerar que a liberdade de imprensa, que está contida, vamos chamar assim, no princípio constitucional da liberdade de expressão, ela não é absoluta. Como assim? Você vai dizer, como não é absoluta? Quer dizer que eu não posso dizer aquilo que eu penso? Pode. Agora, o jornalismo, ele vai além da manifestação individual. O jornalismo, ele tem ele tem um papel institucional, ele tem uma cultura que vai além da minha cultura pessoal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a liberdade de imprensa, quer dizer, aquilo que você apura, aquilo que você, depois de apurar, você prepara, deve ser publicado, deve ser publicado. Agora, deve ser publicado qualquer coisa que você apure, depende do veículo. Por exemplo, nós estamos numa era de muita fake news. Então, por exemplo, muita gente hoje, vou dar um exemplo claro, que eu não faria se tivesse dirigindo aquela redação. A CNN, vou dar um exemplo claro, a CNN é a novidade
desta imprensa corporativa, chamada grande imprensa, ou velha imprensa, CNN é antiga lá nos Estados Unidos, mas ela deu espaço aqui no Brasil, pagou, inclusive, para um colunista, para um jornalista, fazer propaganda da ivermectina. Tá? Então, você pode dizer, e eles dizem isso, falam, mas eu posso, é liberdade de imprensa, é liberdade de expressão. Num veículo sério, não deve ter espaço. Você fala, mas você vai me censurar porque eu vou defender a ivermectina? Não. Eu tenho um compromisso com a ciência, e a imprensa, a boa imprensa, tem que ter esse compromisso. Eu tenho um compromisso com a ciência. Eu tenho um compromisso com o interesse público. Eu tenho o compromisso com as boas práticas médicas. Então, nesse caso, isso é bom para o jornalista que estaria entrando. Se ele dizer, não, mas eu quero, tem que sair, é minha liberdade, é a liberdade de imprensa. Falou, não. A sua liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Então, as pessoas que estão recebendo aquela informação, em geral, quando elas ligam a CNN, elas pegam o peso da marca. A mensagem que está sendo transmitida ali é de uma marca CNN que fez grandes reportagens no mundo inteiro, e reportagens muito boas. E aí, quando você vê um Alexandre Garcia, estou falando especificamente do Alexandre Garcia, que foi jornalista há muito tempo da TV Globo, antes da TV Globo foi porta-voz durante um período no governo da ditadura militar, e ele, então, dia sim, dia não, na CNN, quando ele entrava, ele fazia propaganda da ivermectina. Agora, não existe um estudo sério, não existe, é preciso que as pessoas saibam disso. Não existe tratamento médico para combater a Covid-19. Não existe. Eu vi isso de um médico. Ele falou, quando eu tive suspeita de Covid, e tinha os tratamentos lá, precoce, alternativo, etc. Se quiser tomar, toma, mas não existe tratamento, porque se houvesse, os médicos já estariam usando um protocolo que deve ser seguido. E o Brasil está vivendo essa fase por conta de um presidente irresponsável, absolutamente irresponsável. Com essas declarações, eu posso dizer claramente que tem uma prática genocida, porque está levando a população para a morte, e, por conta disso, há também jornalistas em veículos sérios, ou ditos sérios, ou que a população, sobre a qual a população deposita, vamos dizer assim, alguma esperança, ou que tem a reputação de seriedade, reputação de credibilidade. Então, você tem um jornalista ali simplesmente para fazer propaganda daquilo que não é científico. Então, aquilo não sai. Então, você fala, então é uma censura? Não, não é uma censura. É defender o seu público. Como eu disse, o jornalismo não é, numa redação, ele não é a ação individual. A ação individual conta, mas é sempre uma interpretação e uma ação coletiva. Por isso é que existe o repórter, existe o pauteiro, existe o editor, existe o redator-chefe, existe o diretor de redação. Lamentavelmente, no Brasil, hoje, esses postos não são ocupados mais, em geral, por pessoas que tinham respeito dos outros profissionais, que tinham credibilidade mesmo, entendeu? Os caras que eram comprometidos com o bom jornalismo, com a boa prática jornalística. Não, esses que estão ocupando esses postos são pessoas que muitas vezes fizeram um jogo empresarial, foram lá para diminuir a tensão que sempre existiu entre redação, o jornalismo e o dono do negócio, que é o empresário. Então, essa tensão existiu sempre. Mas, a partir de determinada época, e eu trabalhei na grande imprensa, sei como funcionou isso, a partir de determinada época, sobretudo a partir do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi daquela privatização selvagem. Então, aqueles que tinham uma posição um pouco diferente, era a época do pensamento único, se falava. Não havia outra saída, era a globalização e ponto final. Depois você vai tendo essa modificação, e com a eleição do Lula em 2002, você percebe que havia outro caminho. E, na verdade, as pessoas estavam sendo enganadas, porque diziam, olha, para solucionar a crise tem que fazer desestatização, privatização, e entregou o subsolo brasileiro, por exemplo, que era da Vale, por um preço de banana. E isso era ideológico, isso é para rapinar
que tinha. E como é que você embasava tudo isso para a população apoiar? Você dizia, através dos veículos de comunicação, gente, não há outra saída. Por isso que falava o pensamento único. E aí, esses que fizeram esse jogo foram subindo dentro das redações, acompanhei muito, e os outros, que eram independentes, não tinham pensamento crítico, foram perdendo espaço e houve um verdadeiro expurgo na redação. Essa aqui é a verdade, absolutamente ideológica essas redações. Absolutamente ideológica. Então, de novo, a ação de uma redação, ela não é individual. Ela tem compromissos, ela deve seguir um código de ética, e você deve atender esse código de ética, deve estar comprometido com as boas práticas. Jornalista que jamais dizer, olha, em nome da liberdade de expressão, eu tenho o direito de dizer que se você tomar ivermectina, que serve para piolho, que é usado, inclusive, na área veterinária, viu? Eu sei que quando tem infecção, uma coisa de boi, se aplica a injeção de ivermectina. Então, alguém disse isso, e aí as pessoas começaram a falar, mas deu resultado. Estou tomando, deu resultado. Olha, se você não fizer nada com a Covid, é terrível, mas se você não fizer nada contra a Covid, fizer nada se você adquirir a Covid, 80% não vai ter nada grave. E então, não é ivermectina. É justamente você entender que se a pessoa tivesse qualquer coisa que seja, pulasse onda, se a pessoa ficasse em jejum, se a pessoa, qualquer coisa que ela faça, ela não ia ter também sintoma nenhum, porque a Covid era terrível, mas ela tem uma alta letalidade, uma alta transmissão. Agora, você não sabe quem é que vai morrer. Então, todos têm que se prevenir, porque 5% vão morrer. Mas 5% não é nada. Não é nada em termos de estatística, mas para cada pessoa, e nós estamos vendo tanta gente morrendo, então é uma roleta russa. Então, eu vou me expor, e pode ser que lá o tambor tem 6 balas, só tem uma, eu tenho 5 chances de não acontecer nada comigo, mas alguém vai morrer. Então, você tem que evitar essa transmissão. E isto é uma boa prática. Assim, a redação tem que informar, então, e não desinformar. Então, a liberdade de imprensa não é um bem absoluto, voltando ao tema, você tem que ter o compromisso com o interesse da população, sempre um compromisso, e aqueles que são responsáveis por um veículo, eles devem ter também um comportamento, não é de censura, mas um comportamento ético, de orientar, muitas vezes, os jornalistas e dizer, olha, isto não pode ser feito aqui. Falando da CNN, o Alexandre Garcia era pago para fazer propaganda da ivermectina. Era pago. E eles colocavam várias entrevistas também de pessoas defendendo a cloroquina e ivermectina e outros medicamentos sem comprovação, azitromicina, sem comprovação, vários outros colocavam lá para falar. E olha a diferença. A CNN nos Estados Unidos, quando um assessor do Trump ele estava dando uma entrevista e começou a defender a cloroquina, o apresentador, o âncora, simplesmente interrompeu. Mas ele falou, não, ele é liberdade de expressão, eu posso falar não. Isso é anticientífico, isso é desinformação, e você não vai falar isso no microfone da CNN. Ele insistiu, cortou o microfone, tirou o microfone, tirou do ar, era um assessor do Trump, porque esta é a responsabilidade que os veículos têm. Então, de novo, não é um bem absoluto. E a primeira questão que as pessoas têm que vamos dizer assim, um profissional tem que entender isso, e os chefes também, os diretores principalmente, têm que entender que você tem que, não é publicar qualquer coisa, você tem liberdade, sim, não é fazer um compromisso, você não pode publicar contra o banqueiro, você não pode, isso não. Agora, você tem que publicar com aquilo que é defensável cientificamente, aquilo que é defensável eticamente. Você deve promover o debate, sim, mas nunca a desinformação. Porque senão, daqui a pouco, em nome da liberdade de expressão, você começa a perseguir minorias, você pode fazer isso, e isso já aconteceu em outros períodos. E a imprensa tem que ser um farol da sociedade, sim. Ela tem que ser, e na minha opinião, a imprensa também não pode ser rebaixada ou se rebaixar ao nível do sensacionalismo. Desde que eu comecei na profissão, eu sempre tive
como um conceito, que é um conceito que eu próprio criei, mas um conceito de que a imprensa tem um papel de a boa imprensa, senão ela não é imprensa. Ela é algo para entreter, e sempre houve isso também, publicação para entreter, às vezes disfarçada de imprensa. Você deve ocupar um posto, a sociedade está num nível, como um nível, tem lá um nível da própria sociedade, da sua cultura, da sua história, ela tem um nível. A empresa tem que se colocar, e os profissionais têm que ser bem formados por isso, extremamente bem formados, porque tem que colocar um pouquinho acima. E não porque ele é melhor, e não é melhor, mas porque ele possa enxergar o campo, que ele possa enxergar, vamos dizer assim, todos os temas, as notícias, os fatos, de uma maneira isenta, mas num degrau que ele tem que se preparar para isso, que ele possa olhar, que ele possa tirar as pessoas daquele buraco, essa que é a verdade. Informando as pessoas, e olha, você está pensando que o armamento, estou falando para falar um tema aqui nosso, você pensa que a liberação de armas vai resolver o problema da tua segurança? Não vai. Você acha, e explicar por quê, você acha que as prisões vão resolver o problema da segurança? Não vão. Você tem que prender, mas você tem que prender e fazer cumprir a lei, mas prender os criminosos que efetivamente representem uma ofensa a toda a sociedade. E o Brasil, desde os anos 90, multiplicou demais as suas prisões, é demais. E isso acompanha muito o neoliberalismo, tá? Vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo. E aí eu pergunto o seguinte, se você olhar a criminalidade dos anos 90, e se você olhar a criminalidade agora, não melhorou, pelo contrário, piorou. Então alguma coisa não resolve. Se você continuar aprendendo, também você não vai resolver. Então você tem que adotar outras medidas. E isso o jornalista tem que dizer. E às vezes ele é impopular por dizer isso, ele é chato, mas ele tem que dizer para a sociedade que, olha, esse caminho que vocês estão tomando não é verdadeiro. Na época que começou o massacre contra um segmento da sociedade, contra um partido político, uma organização política, eu dizer, olha, é um erro você atribuir a corrupção a esse partido. Tem prática de corrupção? Tem prática de corrupção. Agora, não é o partido como um todo, não é a orientação política de esquerda, não é isso que é o responsável pelos erros que houve ali. E, pelo contrário, você tem que observar e fazer uma análise isenta do que é de avanço que houve. Agora, o que acontece hoje em dia no Brasil com a má prática jornalística? Então, as empresas tinham já uma posição, porque para essa imprensa que é muito atrelada ao capital internacional, ideológica, não interessava um país, por exemplo, com a autossuficiência do petróleo e com o domínio do petróleo da maior reserva do século XXI, que foi o pré-sal. Não interessava. Não interessava para esse grande capital que o Brasil se consolidasse como um dos grandes players mundiais. O Brasil era a 6ª economia e já ia direto para a 5ª economia, hoje a 12ª economia. Então, houve um saque no Brasil, houve uma guerra no Brasil. Aí, a imprensa, a boa imprensa, o jornalista tem que ter coragem de dizer. Agora, ele não vai encontrar espaço nessa velha imprensa. E aí que eu quero dizer, se o jornalista aí é o outro lado da liberdade de imprensa, se ele tiver uma boa apuração sobre isso, uma boa reportagem sobre isso, o veículo tem a obrigação de publicar, porque o veículo não tem, em tese, não deveria ter o compromisso com um grande capital, com empresa, com um grande financiador, um grande patrocinador do jornal. Ele tem uma grande preocupação que é com o desenvolvimento da nação. E isso seria muito importante, e aí sim, é bem fundamentado, isso tem que ser publicado. Agora, se não for bem fundamentado, você tem que orientar o profissional. Olha, vai por esse caminho, não está convincente, vai por ali, entrevista fulano. Os profissionais mais experientes deveriam fazer isso. Mas, em síntese, a questão é essa. A liberdade não é um bem absoluto, e aquilo que é visto como censura nem sempre é censura. Mas, muitas vezes, você não publicar algo
não faz do editor, do diretor, um censor. Pelo contrário, se o profissional for comprometido com o interesse público, ele vai entender que aquilo, ou aquele texto, aquele artigo, aquele vídeo que não foi publicado, vai fazer bem a ele, porque ele vai ter a oportunidade de fazer outras reflexões. Era isso que eu gostaria de falar sobre o Muito bom, muito bom. Eu quero, antes de passar falar com o Rosildo, pedir para quem está participando que compartilhe o vídeo, né, e que se inscreva no canal. Rosildo, eu ia propor, Rosildo, uma inversão, porque o Joaquim já mencionou que ele tem o compromisso, né, ele é âncora de uma atividade, né, na TV, na Brasil 247. Eu queria propor o seguinte, esse tema eu quero ouvir também o que você tem a dizer, mas o que eu queria propor tanto se você estiver confortável, quiser fazer um questionamento, aproveitar para ser o último módulo, né? Mas eu tenho aliás, eu tenho vários aqui, viu, Joaquim? Mas eu vou me controlar aqui em fazer 2 que eu considero muito importantes. O primeiro é que a gente está observando alguns jornalistas reconhecidamente, né, no Brasil, que são reconhecidos no Brasil, da imprensa oficial, eles estão meio que, sem afirmar, mas estão meio que fazendo uma meia-culpa, sabe, convidando a esquerda para o debate, né, utilizando os espaços. Eu acho isso interessante no sentido de ser mais democrático, uma vez que nem sempre os posicionamentos de quem defende, né, a questão mais social é dado espaço para as pessoas, né? Então, nós temos vários jornalistas nesse sentido. Aí, o meu primeiro questionamento você acha que isso está sendo bastante, isso está bastando, eles deveriam fazer outra coisa a mais? Eu não estou querendo, não sei se é oportuno falar os nomes, né, mas você entende que eu estou falando, possivelmente. Mas também tem uma outra questão. Já se debateu em algum momento no Brasil 247 descentralizar as atividades? Né, nós temos, por exemplo, a gente pega um profissional como Rosildo, Rosildo, não estou querendo colocar na sinuca de bico não, tá? Mas a gente pega pessoas, né, que são formadas em jornalismo, pessoas que também têm posicionamento que estão aí para ajudar, né? Então, se pensa nessa questão da descentralização também para se atingir um universo maior. Então, se você puder... Rosildo, eu não sei se você teria alguma questão a fazer, enfim, porque já são... só para explicar para quem está nos assistindo agora, é porque a gente combinou, o Joaquim, ele tem um compromisso agora às 19 horas, então a gente acertou, eu vou pedir só para ele esperar uns 5 minutinhos a mais, se for para concluir o raciocínio, mas é isso, tá, Joaquim? O meu questionamento seria esse meia-culpa, meio que não afirmando diretamente, mas fazendo, se você acha que isso basta, ou que deveria ter algo a mais, e se já houve algum debate no sentido do Brasil 247 em se atingir outras escalas, né? Não ficar uma coisa centralizada, mas se atingir uma escala mais descentralizada. Eu queria, se você me permite, antes da fala do professor Joaquim Carvalho, dando continuidade, inclusive, ao que ele acabou de falar agora, né? Porque muito do que ele disse vai em encontro de uma outra problemática, uma outra questão que está totalmente associada a essa discussão da liberdade de imprensa versus realmente responsabilidade, né? Que é o controle social da mídia, que foi algo que foi levantado, inclusive, durante o governo de Lula, o governo de Dilma, e que, infelizmente, não se teve continuidade, não se foi muito além. Então, era só que ele completasse um pouco dessa fala, tocando nesse tópico que eu acho também extremamente importante. Perfeito. Tá certo. Bom, a primeira questão é sobre o convite, a mudança de postura da imprensa, hoje dando já espaço à esquerda, ou, por exemplo, você vendo no Jornal Nacional a notícia de que o Moro é um juiz parcial, de que foi declarado pelo STF um juiz parcial, então deu um espaço lá muito grande, né? O que eu entendo? Essa mídia tradicional, ela não é nem um pouco confiável. Mas neste período inteiro, o Brasil empobreceu, mas pode ter certeza de que muita gente enriqueceu. Tá? Então, enriqueceu. Então, o golpe foi dado, o resultado já existe e já está contabilizado. A questão da esquerda, que muitas vezes tem espaço, é porque você deve, esta velha imprensa, ela apoia os saqueadores, vamos chamar assim, aqueles que sempre exploraram o Brasil. Só que até para você saquear, você não pode destruir o país completamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, fica todo mundo, tem uma expressão que se usava sempre, fica mamando na teta lá da vaca. A vaca somos nós, é a riqueza produzida aqui no nosso país. Então, até para você continuar mamando, tiraram até o sangue da vaca.
chega uma hora que você não pode matar a vaca. Então, qual é a solução do Brasil? Quais foram os períodos que o Brasil mais cresceu? Num governo nacionalista, de Getúlio Vargas, que o Brasil se industrializou, efetivamente, e depois com o Kubitschek, Getúlio Vargas, tinha uma proposta de desenvolvimento nacional, enfrentando o capital, o grande capital, o capital internacional. Isso é muito expresso pela Petrobras, já naquela ocasião, quando criou a Petrobras, o Getúlio Vargas apanhava todo dia do grande veículo de comunicação, naquela ocasião que era da Tupi, que a televisão estava começando, e tinha lá o Carlos Lacerda que batia, criando lá a história do mar de lamas, porque qualquer organização tem problemas, mas você pega um problema desse tamanho e se fica batendo, ele fica desse tamanho. Então, o que acontece? E aí o Brasil tinha se industrializado, aí depois vai para o saque. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Brasil estava quebrado em 2002. Até 2013, o Brasil se recuperou fortemente. E isso foi importante. E depois voltou o saque. O que eu quero dizer? Que a própria esquerda, ou a proposta... O Getúlio Vargas não foi um governo de esquerda, mas foi um governo... O Brizola, sucessor do getulismo, era de esquerda, mas se você for ver, não era de esquerda o governo do Getúlio, porém era um governo nacionalista. Defendia as nossas riquezas, defendia o país. O Brasil é um país muito grande. O pouco que se faça de defesa do interesse brasileiro, cresce muito esse país. Ele é gigante, de fato, ele é grande, ele é uma potência em potencial, né? Então, cresceu. O Lula foi a mesma coisa. Então, depois que essas pessoas ganharam dinheiro, hoje em dia até se interessa, vamos dizer assim, tem que parar o saque para não matar a vaca. Entendeu? Então você tem um período em que você interessa até a própria grande capital, talvez nem o capital internacional, mas às vezes o capital nacional com alguma relação aqui com o capital nacional, que haja uma outra postura, que haja um outro caminho de governo e para você tentar, como eu disse, engordar a vaca de novo, para lá na frente saquear de novo. Assim mas é mais ou menos como a Geni, né? Você apedreja, mas quando vem lá aquela nave, você incentiva que a Geni, que vive apedrejada pela população, vá lá e salve toda um país, uma comunidade, no caso da música do Chico Buarque, uma cidade. Bom, então, eu entendo que esse seja um movimento natural de você colocar de novo as pautas necessárias, como eu disse, para salvar a vaca. Então, porque isso aconteceu. De 2003 a 2013, o Brasil teve um crescimento médio de 4,1%. Hoje cresce 1%. Então, chega uma hora que você fala, precisamos crescer de novo. Então, traz lá aqueles caras da esquerda, porque vamos de novo fazer o país crescer, e lá na frente vão tentar saquear de novo, porque chega naquele ponto, não pode emancipar tanto. Tá? Então, eu vejo assim esse convite, que seria um movimento natural de interesse do grande capital. A outra questão que foi colocada, qual que foi mesmo? Desculpa. A questão da descentralização, se existe algum debate em torno de você ter um Brasil 247 mais descentralizado, e o Rosildo propôs um também, né, Rosildo, voltado para... Pode complementar, Rosildo? O controle social da mídia. Sim, controle social. E por que isso não foi feito no governo do Lula e da Dilma? Foi um grande erro admitido por eles, inclusive. Bom, o que você tem da descentralização, eu acho o seguinte, que é um passo natural. Você tem que ter, claro que dentro de uma cultura, não é um passo natural, a tecnologia permite isso. Eu acho que você deve ter colaboradores cada vez, um número cada vez maior, vários estados, para você enriquecer a sua própria produção. A internet propicia isso, proporciona isso. Então, você pode ter uma cobertura mais ampla. Mas é aquilo que eu disse, hoje, a mídia independente está fazendo uma cobertura em tempo de guerra. Então, nós não estamos ainda estruturando, embora seja uma empresa, embora tenha que viver como empresa, porque senão desaparece, ela não está ainda como uma grande companhia, o jornalismo de guerra, o jornalismo em tempo de golpe. Então, tem que ser mais aguerrido e tem que ser um time, às vezes até as pessoas que estão mais envolvidas no processo, um time até menor. Agora, o desenvolvimento de uma mídia democrática vai
permitir e vai até, na minha opinião, demandar que mais pessoas participem. Agora, é claro que tem que ter um compromisso ético, tem que estar alinhado vamos dizer, aos pontos editoriais, aos conceitos editoriais de uma empresa, seja qual for, o 247, outra mídia independente. Então, a tecnologia permite. Mas isso, eu estou dizendo, não dá simplesmente dizer, eu vou descentralizar, então agora eu quero 4 pessoas do Rio Grande do Sul para trabalhar, para produzir, eu quero 4 pessoas no Amazonas, eu quero em Roraima mais 2 pessoas. Não é assim que você vai fazer. Eu acho que vai haver, já está havendo essa descentralização, mas ela tem que ser feita vamos dizer, as pessoas que entram no jogo tem pessoas que têm que ter a tua mesma linha editorial, tem que estar comprometida com esse mesmo projeto. Mas, como eu disse, isso é uma etapa posterior, o Brasil crescendo novamente, permitindo que os sites cresçam, porque quando houve o golpe em 2016, o governo Temer tinha certeza que os sites como o 247 iam acabar, porque o 247 tem muita audiência. Então é natural que uma mídia de governo também anuncie o 247. E o que o Temer fez, porque o povo está aqui, também está vendo aqui, está consumindo. É o mesmo povo que consome, que é cidadão, que precisa de informação, está aqui. E houve o golpe, tinha certeza de que ia acabar. Com o 247, no caso específico, o Diário do Mundo também, tinha certeza. O Paulo Henrique Amorim tinha certeza que ia acabar, o Nassif, certeza que ia acabar. E não acabaram. Por quê? Porque o público sustentou. O povo sustentou. É uma mídia absolutamente democrática, que hoje é financiada diretamente pelo povo. Agora, você tendo o Brasil num outro cenário, você terá mais oportunidade de se capitalizar, é claro, com anúncios normais, que os mesmos anunciantes que vão para a Globo deveriam vir para o 247, inclusive os governos. Não há nada de imoral, não há nada de errado nisso, pelo contrário, o povo está aqui também, assim como está lá. A audiência é muito relevante. Hoje o 247 é um dos sites que tem maior audiência no Brasil, entre todos os sites. Então, eu penso que a gente, passando esse período de guerra, voltando à normalidade democrática, com as atividades econômicas normais, com o governo funcionando na sua normalidade, então, essas empresas que já estão consolidadas, elas terão mais financiamento e vão poder crescer e passar a esta etapa que é absolutamente desejável de maior descentralização, de uma cobertura nacional mais ampla com outras pessoas, com mais pessoas. Mas, como eu disse, isso não é simplesmente eu quero, vem aqui pessoas que estão lá descentralizado em outros estados, vem aqui trabalhar 247. Isso é um processo que muitas vezes você tem que conhecer a pessoa, a capacidade profissional da pessoa, o compromisso dela com essa linha editorial, ética, e eu acho que vai caminhar por aí, sem dúvida nenhuma. Sobre o controle social da mídia. O controle social da mídia, ele deve ser feito como controle... primeiro, o governo Lula, o governo Dilma, foi um caminhão de dinheiro para a TV Globo e outros veículos que, inclusive a Veja, outros veículos que acabaram, na primeira oportunidade, ou sempre derrubando o governo, participando dessa aliança. Então, você tem que considerar que os novos veículos de comunicação, para você dar mais oportunidade às pessoas. Segundo, eu sempre fui favorável que se realmente criasse no país um Conselho Federal de Jornalismo. Não para fazer censura, mas para valorizar o diploma, eu acho que isso foi um erro do Supremo, acabar com o diploma, porque o diploma era do interesse dos patrões acabar. Então, o diploma dá uma qualidade maior ao produto e, inclusive, traz profissionais mais comprometidos, porque você restringe o universo profissional, você valoriza a profissional. Então, hoje, quando você não tem o diploma, a pessoa sabe que ela está numa situação muito precária. Então, ela, muitas vezes, é mais fácil de ser alvo.
é muito mais fácil de ser alvo, de uma ação de fazer o jogo, a manipulação que é praticada pela imprensa. Então, do ponto de vista de um instrumento, vamos dizer, um arcabouço legal, de você mudar, na minha opinião, você tinha que ter efetivamente um conselho de comunicação, que é previsto na Constituição, mas nunca foi implementado para valer, que diga isso está errado, isso está certo, que faça a defesa da sociedade, não só dos programas jornalísticos, mas também dos programas de entretenimento, porque a Constituição diz que não pode ser o vale-tudo, tem princípios que têm que ser respeitados pelos veículos de comunicação, então é preciso que haja um Conselho Constitucional, que é previsto pela Constituição, e um Conselho Nacional de Defesa da Comunicação. Na minha opinião, tem que ter um Conselho Federal de Jornalismo, a exemplo do que existe na medicina, a exemplo do que existe na engenharia, a exemplo do que existe na advocacia. Isso valoriza a profissão, valoriza o profissional. Essa é a minha visão, não vai burocratizar nada, não significa censura. E você precisa de legislação que impeça a concentração econômica, porque esses grupos estão se tornando muito poderosos. Você, em algum momento do dia, você passou pela Globo, e a Globo é uma família. E se você pegar 80%, é que as mídias novas estão surgindo, mas até pouco tempo atrás, 90% de tudo que saía, mais do que isso, era decidido por pessoas que cabiam numa mesa de restaurante, eram 6 famílias que decidiam. Então, você tem que fazer como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha, você tem que impedir essa concentração de mídia. Nos Estados Unidos, quem tem televisão não pode ter jornal na mesma cidade. Isso lá não pode, na mesma região. Então, isso tem que ter uma legislação para fazer o controle da atividade do ponto de vista econômico, porque é natural, você tem que combater os cartéis, e dar informação quando você tem cartel é uma tragédia. Deu no que deu, golpe no Brasil, como já tinha dado antes. Então, você tem que fazer, de fato, esse controle da atividade econômica, não da censura. Aí um conselho pode dizer, olha, isso é fake news, isso é uma prática errada, pode se reunir, censurar, não no sentido de dizer você não pode publicar, mas de informar a sociedade. Olha, a Globo está publicando na novela das 9 uma desinformação, ela está publicando, ela está incentivando o preconceito, entendeu? Não que ela vai censurar, mas ela vai ter ela tem holofote, ela tem visibilidade, e aí ela se posiciona em nome da sociedade. E, eventualmente, pode sim ter sanções, porque veículos como televisão são concessões públicas, rádios também. Então, pode e deve haver sanção de acordo com a Constituição, mas isso nunca foi regulamentado. Mas eu acho excelente esse debate. Peço desculpas a vocês, que agora são 19h05, eu vou ter que sair. Tranquilo. A reunião já está começando, e eu vou ter que ir para lá. Eu vou agradecer, professor, muito pelo convite. Rosildo, muito obrigado também por dividir essa mesa, uma honra para mim, tá? Está dividido, me convide outras vezes, eu acho que esse debate tem que ser feito, como eu disse, o debate na universidade, ele acontece no nível como deve ser, no campo da civilidade. Podemos ter discordância, mas sempre vamos discordar com civilidade, apresentando argumentos e sempre comprometido com a informação, o conhecimento que você possa provar, sempre. Então, eu acho muito legal, muito bacana, e as universidades nossas têm que ser muito valorizadas. Infelizmente, viu, Joaquim, para alguns... E a sua fala, viu, X? Só um instantinho aqui para dizer que também a alegria, a honra foi toda minha, e desde já convido a participar de um evento, nós estamos preparando um evento, inclusive, sobre a temática similar a essa, dessa nossa live aqui, e logo eu pretendo entrar em contato para que você possa, então, confirmar a sua participação. Ótimo. Nós estamos à disposição, viu, Joaquim? Com relação à sua observação, eu quero agradecer, mas só para ratificar, né, para alguns canais, um canal de imprensa, né, foi uma escolha difícil, né? O que você fala? Foi uma escolha difícil, né? Uma escolha muito difícil. Está agora chorando aí pelo que está fazendo o Bolsonaro. E nós já tínhamos falado isso, viu? Eu me lembro, escrevi lá atrás, falei, olha, essa eleição tem 2 projetos. É a civilização e a barbárie.
Como é que um veículo de comunicação não vê isso? Agora, eu digo o seguinte, foi muito bem você ter falado, e tem que falar isso para mais gente. Dizer, olha, esse veículo que você acha que é muito sério, por exemplo, não conseguiu enxergar. Uhum. Que nós estávamos elegendo um genocida, essa que é a verdade. Nós estávamos promovendo a batalha. Preferindo pagar para ver. Muito obrigado, viu, Joaquim? Muito obrigado mesmo, a gente entende perfeitamente e agradeço e fica o convite aberto para uma outra oportunidade, tá bom? Eu vou ficar ainda um tempinho aqui com o Rosildo, né, Rosildo? Eu não sei se você quer complementar, vou ficar ainda um tempinho, mas muito obrigado, Joaquim. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, Rosildo. Xisto, abraço para todos aí, professora Fernanda, abraço para vocês. Ela deixou um abraço também, agradecer a presença, viu? Firme, na resistência. Obrigado, sempre. Rosildo, nós não tivemos, né, questionamentos, acho que as pessoas estavam mais ansiosas para ouvi-lo, né? Mas com relação a essa questão do conselho, né, que eu achei uma observação bem interessante, e o que é que você acha com relação a essa questão do conselho? Tu acha que tem condições de se pensar em algo a respeito? Eu tenho uma preocupação, né, a gente vai ter outros temas relacionados, mas eu queria ouvir sobre isso com relação ao teu posicionamento, antes da gente encerrar, e também teu posicionamento sobre a questão dessa questão da liberdade de imprensa, como é que ela é trabalhada em sala de aula. Sim, professor Xisto, é muito importante, né? São temáticas extremamente importantes. Essa questão do Conselho Federal Nacional de Jornalismo é uma problemática que já vem sendo colocada há bastante tempo, e que, infelizmente, não se chegou ainda a consenso, fica no caminho mesmo a discussão, até mesmo porque muitos não apoiam, sobretudo, né, os que fazem parte da mídia tradicional, porque falar-se de controle social da mídia, falar de Conselho Federal Nacional de Jornalismo, Conselho Federal de Jornalismo, para eles é censura, então tajam logo de censura e barram, né, essa discussão, não permitem que ela siga adiante. Mas faço parte, comungo totalmente com o pensamento do Joaquim Carvalho, acho que realmente seria uma entidade extremamente importante, assim como já existe em outras categorias, muito embora nós sabemos que, mesmo existindo, isso não deixa de existir profissionais corruptos, né, profissionais antiéticos que permanecem, infelizmente, existindo, mas pelo menos é um instrumento a mais legal de se evitar os abusos, de se evitar muito do que nós temos visto, sobretudo nesses últimos anos aqui no nosso país. E isso vai justamente ao encontro do que foi colocado por ele antes, e você suscitou, que é a questão da liberdade de imprensa, né? Porque a liberdade de imprensa, nós temos que estar sempre cientes de que ela implica em duas outras virtudes também muito importantes, né? Que são a responsabilidade e o respeito. Então, sem responsabilidade, sem respeito, fica complicado você defender essa bandeira de liberdade de imprensa a todo custo, né? Então, inclusive, essa tem sido até, muitos têm utilizado essa bandeira da liberdade de imprensa para cometer abusos mais variados e inadmissíveis possíveis, da mesma maneira que acontece com a liberdade de expressão, né? É uma discussão muito em voga hoje na sociedade, inclusive, nesse sentido, mas assim, é sempre bom, eu gosto sempre de frisar isso, que eu tenho colocado sempre em sala de aula também, a inviolabilidade prevista, inclusive no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, ele traça os limites, tanto para a liberdade de expressão do pensamento, como para o direito à informação, vedando o seu atingimento à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, que, vez por outra, elas tendem a ser atacadas duramente por aqueles que deveriam estar, inclusive, defendendo isso, deveriam estar em nome justamente do caminho inverso disso. Em se tratando do curso, sim, nós temos discutido, debatido muito isso, porque, com toda certeza, é uma das grandes preocupações que nós temos dentro dessa proposta da formação do novo profissional, do novo comunicador social, né? Nós costumamos, inclusive, ressaltar, destacar isso, no sentido de que o social, ele tem ficado muito à margem. Nós precisamos resgatar esse social com tudo que a filosofia, inclusive, da boa comunicação social, do bom jornalismo também, apregoa, né? O direito à informação, que é uma coisa que nós precisamos difundir amplamente ainda
na sociedade, como inclusive um direito fundamental, como é o direito à saúde, é o direito à educação, mas o direito à comunicação também o é, e nem sempre é discutido com o mesmo espaço, com a mesma veemência que esses outros direitos, sabe, X? Nós precisamos dar mais ênfase a isso, e isso dentro do curso é colocado, inclusive, com muita ênfase, e nós ressaltamos muito, associando justamente a um dos critérios, a um dos aspectos constitutivos do perfil do comunicador social. Antes da gente encerrar, né, já está no finalzinho, mas tem uma questão, com relação a essa questão dessa mídia alternativa, né, que se desenha aí com o Diário do Centro do Mundo, com o Brasil 247, com outros tantos, né? Isso chega a ser debatido, Rosildo, como nas tuas aulas, como é que essa questão dessa emergência dessa nova imprensa, né? Essa nova forma de se comunicar com a sociedade, em que você não tem uma formalidade ampla, né? Mas no sentido restrito do termo, mas que ao mesmo tempo está ganhando cada vez mais corpo, né? Se isso vem sendo debatido, se isso ainda precisaria de um maior amadurecimento para debate, como é que está isso dentro da questão da sala de aula interna? Sim, sem sombra de dúvidas, nós temos dado uma ênfase a isso. Eu, particularmente, que ministro de disciplinas voltadas para leitura crítica da mídia, né, para a produção, inclusive, interpretação de textos jornalísticos, eu parto da discussão em torno desse novo paradigma da comunicação que nós estamos vendo hoje em dia, né? Nós vemos hoje num novo paradigma da comunicação e, consequentemente, do fazer jornalístico, em que os conglomerados jornalísticos e, consequentemente, os jornalistas deixaram de ser os grandes arautos, detentores da disseminação da informação na sociedade, tendo que dividir essa ação não apenas com os outros profissionais, como, por exemplo, do comunicadores, né, que são o que nós estamos formando, mas com os cidadãos comuns que têm hoje em mãos instrumentos de comunicação extremamente potentes, fazendo da informação, ou mesmo a desinformação em algumas coisas, né, em alguns casos, em larga escala. E esses usuários informacionais das novas tecnologias de informação e comunicação terminam, de certo modo, competindo com os profissionais da comunicação no processo de geração e disseminação de conteúdo informacional, que é justamente aí onde acontece essa ruptura, esse novo paradigma de comunicação. Né? Antes nós tínhamos poucos falando para muitos, hoje nós temos muito falando para muitos, uma afetação direta e muito profunda no processo de, volto a dizer, geração, produção, disseminação e consumo de informação. Informação que permanece sendo um elemento extremamente vital, diria até que cada vez mais vital para a sociedade. Então, nesse sentido, a internet, ela possibilitou essa ampliação de voz, a pluralização de voz e, de maneira particular, o surgimento de novos meios de comunicação, de novos instrumentos de comunicação multidirecionais, polivalentes, inclusive, e aí vem as chamadas mídias alternativas, né, ou mídias independentes, como também são chamadas, ou mídias contra-hegemônicas. Então, eu particularmente tenho abordado isso nas minhas disciplinas, tenho colocado em ênfase o trabalho que vem sendo realizado por muitos dos comunicadores sociais, jornalistas ou não, porque é importante também que se diga, que se ressalte aqui, professor Xisto, que com a queda da exigência do diploma em jornalismo, isso aconteceu em 2001. Nós éramos contemporâneos lá na FIP, não foi, Rosildo? Isso, exatamente, ainda estava no curso de jornalismo da FIP quando isso aconteceu, e de lá para cá já foi, né, reforçado isso pelo Supremo Tribunal Federal, agora, por último, em 2019, que mais uma vez revogou essa medida. Então, isso fez com que realmente reforçou ainda mais essa falta de, vamos dizer assim, quebrou esse controle da informação por parte não apenas dos conglomerados de comunicação, mas dos jornalistas, que, obviamente, continuam trabalhando com a informação social, com a informação de interesse público, e é importante, inclusive, trabalho, obviamente, não posso negar isso, até mesmo como informação em jornalismo, né? Aí é extremamente importante, mas que existem outros agentes sociais que também estão trabalhando com a informação, né? E através, principalmente, dessas mídias independentes que estão crescendo muito no país e que há
a perspectiva é de que realmente esse fenômeno continue crescendo cada vez mais. Eu acho que quem está ilustrando muito bem isso é o próprio Brasil 247, que o nosso colega Joaquim Carvalho acabou de destacar aqui, que é um dos membros, inclusive, né, participantes. Ok, Rosildo, bom, você percebeu, né, que a gente teve que fazer uma adaptação, né? Você mais do que eu sabe disso, que o jornalista ele gosta da interatividade, então eu imagino que foi direcionado, mas que eu acho que conseguiu abordar questões importantes, mas ficou aquele gostinho do quero mais, né, Rosildo? Então, antecipadamente, eu já convido para no futuro próximo, a gente também está pensando, se tiver uma questão, um tema que você acha que seja pertinente para ver um desdobramento, para a gente estar organizando, inclusive indicando pessoas, né, para a gente fazer, fique à vontade. Tá certo? Sim. Mas eu quero mais uma vez agradecer, foi ótimo, né? Acho que a participação. Lembrar a quem, se tem alguma coisa, se quiser alguma coisa acrescentar, Rosildo, fique à vontade, antes de eu finalizar. Na verdade, eu queria só agradecer aqui pelo convite que foi feito. Para mim, foi um presente que você me deu nessa semana aqui de celebração do jornalista, né? Participar dessa live, mais ainda na companhia do Joaquim Carvalho, que é um grande profissional que eu tenho acompanhado o trabalho dele, na mídia alternativa, inclusive, né? E dizer que gostei muito e que estou à disposição para participar, para sugerir, inclusive, também temas, convidados, pode contar comigo, sim. E, muito obrigado. Sim, a que nos acompanharam, a Fernanda Costa, particularmente, que já enviou aqui várias mensagens. Nosso muito obrigado. Uma questão, antes de encerrar, Rosildo, é que, como a gente modificou o horário, muitos já estão acostumados a iniciar às 19 horas, sim, né? Mas depois vão assistindo e tal. Eu quero agradecer também a Fernanda, né, pela participação bem ativa. Dizer que na próxima semana a gente vai estar trabalhando a questão do Instituto Histórico Geográfico aqui de Campina Grande, porque o Instituto Histórico ele foi reativado, né, em 2012 e no dia 12 comemora-se aí, portanto, esse aniversário de reativação do Instituto Histórico Geográfico Campina Grande. Eu digo, Rodrigo, também que eu fiquei meio que atrapalhado, viu, porque no começo também receber o Joaquim Carvalho também foi emocionante para mim. Inclusive, eu tenho que terminar daqui, eu vou correr para o YouTube lá para editar, porque senão o YouTube barra o vídeo. No sentido não de impedir que fique público, mas ele bota uma série de restrições, até eu ter que pedir entrar de novo em contato, aí sempre libera, né? Mas aí é trabalhoso ter que entrar em contato. Mas muito obrigado, estejam convidados quem está assistindo agora ou depois, tá certo, Rosildo? Mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Até mais. Até mais.